Esta reportagem conta com o oferecimento de Stork Distribuidora, produtos de qualidade. Uninter de União da Vitória, a melhor EAD do Brasil. Versa Prestadora de Serviços e Advocacia Leão. A gente está aqui no campo de pesquisas geofísicas Major Edson de Freitas Coutinho, a base de Paula Freitas. Você já deve ter ouvido essa história, né? Mas agora a gente aqui no Canal 4 vai contar para vocês em detalhes como tudo isso começou. E para isso a gente vai contar com o apoio do jornalista Antônio Budal. Ele que trabalhou aqui no local na época em que isso aqui estava em plena atividade. Budal, conta essa história pra gente. Aqui eu acredito que foi uma boa história para minha vida, porque na realidade o início disso aqui, quando eu não estava aqui, eu estava no batalhão, servindo o 5º Batalhão de Engenharia com muito orgulho, e no momento que a gente estava ouvindo o boletim, foi falado que o batalhão ia fazer uma terraplanagem nesse local. Eu nem sabia da existência dele, então naquele momento, a partir daquela data, soube da existência. Então foi feito o trabalho, a Força Aérea construiu esse campo, ali da década de 70, 80, e eu, no sair do batalhão, passou mais um ano e pouquinho, eu acabei, por minha sorte, vindo trabalhar nesse local, a convite inclusive de um colega que era o auxiliar técnico do transmissor desse local. E passou então a conhecer melhor essa atividade que é a pesquisa da camada da ionosfera. Só que para chegar na camada da ionosfera, primeiro tem que saber os recursos disponíveis. Então a Força Aérea colocou aqui um equipamento, um transmissor, que chama-se uma estação de transmissão para atingir a camada da ionosfera. Esse transmissor manda um sinal altamente potente, são aí mais de 13.000 watts, então uma potência muito boa para quem manja de rádio, né? Tudo autorizado pelo Ministério. E esse sinal bate nessa camada da ionosfera que está em volta do mundo. Aqui em especial é um local que abaixa a camada, então esse é um dos objetivos do estudo da Força Aérea Brasileira. Então, esse sinal bate na camada da ionosfera e ele era captado em Gaspar, Santa Catarina, uma outra estação chamada Estação de Rastreio. Na época do Ministério das Comunicações e o CNPq, também eles colocaram uma estação que, lá em Gaspar mesmo, que transmitia e recebia também, só que com menos recursos, porque aqui a potência era muito melhor para fazer os gráficos que a Força Aérea obteve. Budal, que trabalhou até o ano de 1981 na estação, se lembra dos equipamentos que eram usados nas pesquisas. Torre de 130 metros, pesando aí quase 13.000 quilos, 12.800 quilos, né? Atrelado a um trailer que ali tinha os equipamentos, o transmissor, os equipamentos, uma câmara de vapor de rubídio que dá precisão de relógio atômico. Me orgulho de ter feito parte de uma pequena parcela desse trabalho aqui cuidando do transmissor, que inclusive esse transmissor é interessante porque é um transmissor que ele é todo ele isolado, as pessoas não podem nem chegar perto, por causa da força que ele assim desprende. Você imaginem lá correndo ali mais de 13.000 volts, uma coisa assim, ou watts, a potência que é, né? Então é um local isolado, ninguém pode chegar perto, se a pessoa chega perto ela se desintegra, como diz o outro, né? Então eu achei um projeto muito interessante da querida Força Aérea em manter, e isso inclusive com uma parceria muito afinada com os Estados Unidos, porque no período que eu estive aqui também vieram cientistas da Força Aérea Americana e eles vieram em loco ver aqui esse projeto que é muito melhor do que aquele que eles tinham lá na Groenlândia, naquela região lá dos Estados Unidos. A pesquisa foi até próximo do ano 2000, como recorda Budal. Após isso, a Força Aérea passou a fazer convênios com instituições de ensino. Depois criaram aquela pequena torre, mais aqui no começo, que é uma torre, uma estação meteorológica. Então o objetivo principal era terminou o projeto para não perder a manutenção, o espaço e tal. Pelo que eu entendi, a aeronáutica fez esse acordo aí, né? Esse convênio para continuar com uma espécie de estação meteorológica. Mas o porquê desta estação de pesquisa ter sido criada em Paula Freitas? A camada da ionosfera, pelo que a gente acompanhou, ela dá a volta ao mundo, ela está situada a 50 até 1.000 quilômetros, são 50 quilômetros a 1.000 quilômetros. O X da questão é que aqui nesse ponto, ele é denominado a anomalia geomagnética brasileira. Por quê? Porque esses 50 a 1.000 quilômetros
Em alguns períodos, atipicamente, e não tem data precisa para isso, ela cai para perto de 20 quilômetros. Seria mais ou menos como daqui a Porto Vitória, essa camada desce bastante. Então eis a questão do porquê que ela faz isso. E não é no mundo inteiro, só aqui mais um ponto, se não me engano, na Groenlândia, que os Estados Unidos tem também uma estação parecida com essa, só não tem a torre, que eles usam balões meteorológicos. Então são as informações que a gente pegou, a gente acompanhou e tem muito orgulho de ter trabalhado nisso. Major Edicel de Freitas Coutinho está denominado o campo, o nome dele, porque ele foi um dos pioneiros dessa ideia. Junto, eu quero deixar aqui também em memória, o capitão Basílio Baranoff, que foi o meu chefe, vamos dizer, imediato desse projeto quando eu trabalhei aqui. E ele também um visionário, idealizador, ele morava em São José dos Campos, lá dentro da instituição, né, do IAE, do Instituto Aeroespacial, da Aeronáutica. E ele sempre apoiou o projeto e chegou a esse naipe, vamos dizer, aqui, quando estava funcionando, graças a ele. Depois ele faleceu e daí o projeto parece que já tinha também cumprido suas pesquisas, né? Então daí eles paralisaram para entrar essa outra modalidade de manutenção aqui, que é através dessa entidade aqui de Curitiba. Budal também contou que havia uma hipótese do local ser um ponto de lançamento de foguetes. Cogitavam-se até que seria um local interessante para lançamento de foguetes. Por exemplo, porque essa camada, como ela desce, ela não tem tanta influência numa altura, então ela poderia ser lançada, não sei, são tudo cogitações. Nós procuramos o professor formado em Engenharia Ambiental e Licenciatura em Física, Rafael Rossoni, o qual hoje atua como professor de Física na Uniuv e no Coltec, para explicar sobre a ionosfera. A anomalia magnética do Atlântico Sul, né, ela é um fenômeno que cobre o Brasil, ela se estende aí pela América do Sul e vai até a costa africana. Então ela é de fundamental importância para áreas de telecomunicação, desenvolvimento de novas tecnologias. Bom, né, o que seriam esses pontos onde existe essa anomalia? Então esses pontos são regiões do nosso planeta onde o campo magnético, né, que protege o nosso planeta, ele acaba sofrendo um achatamento. Então nesses pontos eu tenho uma maior radiação, né, uma maior incidência ali ionizante, né, de raios ionizantes que vêm do espaço, e isso acaba causando uma área de vulnerabilidade com equipamentos tecnológicos. Então nós temos aí alguns problemas, como por exemplo a interferência em linhas de transmissão de energia elétrica, né? Então esse fenômeno ele acaba ocasionando aí correntes induzidas de baixa frequência que podem, por exemplo, causar a interrupção da transmissão de energia elétrica. Aparelhos GPS também sofrem interferência nesta região, inclusive interferem nas navegações de aviões, como destaca o professor. Então ele acaba alterando ou causando problemas na rota de satélites, né, que estão orbitando ao redor do nosso planeta. Né, um exemplo disso é a NASA, ela acaba desviando então dessas rotas. Então sobre a América do Sul nós temos, né, a incidência desse fenômeno, então eles acabam desviando a rota dos satélites justamente para evitar, né, passar por essas regiões aí onde eu tenho esse tipo de anomalia. Um exemplo disso é que a própria NASA ela evita a passagem dos seus satélites, né, a rota deles aqui sobre a América do Sul, sobre aqui a região do Brasil, justamente porque esse fenômeno acaba alterando a navegação desses equipamentos. O professor fala que seria necessário um estudo mais avançado sobre este assunto, até porque existem poucos dados referente a esta anomalia. Com o avanço da tecnologia, com o desenvolvimento de equipamentos mais complexos, eles acabam ficando mais susceptíveis à aplicação desse fenômeno, né? Então é de fundamental importância nos próximos anos a exploração, né, desses dados, até porque hoje nós temos aí poucos dados, né, sobre esse fenômeno. Aqui no Brasil nós temos o INPE, né, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Existem aí trabalhos, né, pesquisas, base de dados, né, sobre esse fenômeno, mas ainda é muito pouco, né? Então nós teríamos aí que ter um maior interesse de cientistas, um apoio também, né, das próprias instituições de pesquisa, para que nós tenhamos aí mais dados e
para que, né, nós possamos conhecer melhor como esse fenômeno ocorre e qual a sua interferência aí nas nossas tecnologias. Mas o professor lembra que a estação de Paula Freitas foi de suma importância para as primeiras pesquisas. Estudos como esses que eram feitos aí na base, né, de estudos geofísicos em Paula Freitas, né, a base Major Edson de Freitas, com certeza são de grande importância para a sociedade, né, para o desenvolvimento da ciência e no aprimoramento de novas tecnologias, né, na área de telecomunicações, na área de navegação, né, na área de informática, enfim. Então, com certeza, esses estudos aí, eles devem ocorrer, né, e devem evoluir, né, para que nós tenhamos aí um melhor desenvolvimento tecnológico, né, da nossa sociedade. Mas até que isso ocorra, ficam apenas as histórias do local. Mas no meu caso aqui, que me chamou a atenção, que eu posso destacar, por exemplo, uma torre de 130 metros, você subiria lá? Eu subi 3 vezes para trocar as lâmpadas, o balizamento. Claro, equipamento desligado, travado lá com os aterramentos, tudo certinho, né? Trancado para ninguém ir lá ligar. Daí eu peguei o equipamento com cinto, todas aquelas seguranças, e a gente subi 3 vezes lá para trocar as lâmpadas do balizamento, porque a altura dela, 130 metros, vai que passa uma aeronave voo rasante aí, ela pode enroscar, né? O que era a minha aventura jovem com essa grande responsabilidade que foi ser um dos técnicos auxiliares aqui no campo de pesquisa Major Edicel de Freitas Coutinho.